Obrigado sejas todas alturas, aleluia. Pai, tu sabes da necessidade de cada vida, de cada um que se apresenta diante da tua presença, de cada um que veio aqui nessa manhã. Todos nós temos necessidades, todos nós buscamos algo, todos nós pedimos algo a Ti, Pai. Mas o primeiro momento que nós queremos, ó Pai, é entrar na Tua presença, estar diante do Teu trono, Pai. Podemos, Senhor amado, ser anunciados diante de Ti, como o Senhor fez com a rainha Esther, como o rei estende o cetro e autoriza a sua entrada, Pai. Assim o Senhor também nos autorizou a nossa entrada diante da Tua presença, para nós entoarmos cânticos de adoração a Ti, ó Pai, para nós louvarmos músicas, ó Pai amado, que falam a respeito de Ti, que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que nos torna bendito por onde passarmos, Tu és o Deus que tem um nome que é todo poderoso, um nome que cura, que liberta, que transforma. Senhor amado, e nós queremos determinar nesta manhã, Pai, que as vidas que nos ouvem nesta manhã, Pai, elas tenham dentro da sua casa, dentro da sua família, um grande dia de vitória, uma grande semana de vitória, uma grande vitória dentro do seu lar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Todo cativeiro será destruído em nome de Jesus Cristo, toda prisão será destruída em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, bendito seja o teu nome, Pai. Recebe diante de Ti o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se sentar, se puder, arrumar um jeitinho de se acomodar. Antes de lermos a mensagem, que é o tema, eu gostaria de ler com você em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 43. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Esta palavra Deus ministrou no meu coração logo cedo, pela manhã. Vou ler a partir do verso 38, tá? 15 a partir do verso 38. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 15, a partir do verso 38. Não é essa a mensagem que eu vou ministrar, mas eu quero ler esse texto antes de eu ministrar a palavra. Amém? Aleluia. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua,
e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aqui está falando do primeiro Adão, no Jardim do Éden, e do segundo Adão é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Primeiro veio aquilo que era humano, depois veio o que é espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, também, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível revista-se da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Aqui o apóstolo Paulo nos adverte sobre aquilo que é natural, aquilo que é homem, e aquilo que é espiritual, aquilo que é Deus. Amém? E nós devemos sempre colocar isso em mente. A trombeta vai soar, e nós vamos subir com Cristo. A pergunta é: o seu corpo natural está pronto? O seu corpo espiritual está pronto? Amém? Se o Senhor vier te buscar hoje, o que você diz para ele? Eis-me aqui, estou pronto. Porque a palavra de Deus diz que a morte ela virá. Amém? Se nós não morrermos, nós ficaremos para ver o arrebatamento da igreja. Amém? Quem vai ver o arrebatamento da igreja? Eu não vou ver não, vou participar. Amém? Todos nós queremos participar do arrebatamento da igreja. E nós queremos estar prontos para isso. Amém? Por isso o Senhor tem separado para nós esses momentos de estarmos na sua presença. Eu quero dizer algo para você que ontem, como a pastora ministrou e falou sobre a irmã Laura, eu olhei assim e o Espírito Santo de Deus, eu vi ali muitas oportunidades para se aplaudir o Senhor, mas várias, e não houve o aplauso. Eu não sei se é da igreja, porque eu já fui dentro de uma Assembleia de Deus e cheguei lá e bati palma, e lá não podia bater palma. Eu olhei assim, eu falei, é que as pessoas pensam que quando você bate palma, você está louvando a pessoa.
mas quando a pessoa falou, ela não falou o nome dela e ela não falou sobre ela falou sobre aquele que transformou a vida dela. Então, nós podemos aplaudir. E em alguns momentos ali, eu vi que não houve aplauso. E você vê assim que as pessoas perdem uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E o Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração. Não perca a sua oportunidade. Não entregue para os outros aquilo que Deus está dando para você. A oportunidade é sua, para que você viva. Se você entrega para os outros, você está deixando a sua vida na mão dos outros. E os outros não te amam como Jesus te ama. Você pode ter certeza disso. Ninguém vai neste mundo te amar como Jesus te ama. Porque o Senhor, quando Ele orienta sobre o casamento, Ele fala assim, que o homem seja tão amoroso com a sua esposa, que ele seja capaz de dar a sua vida por ela, como Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Aí você olha assim, que não tem homens que entregariam a sua vida para que a sua esposa vivesse. Porque ele morrendo, ela fica viúva. Amém? E a viúva pode casar de novo? Pode. E ele vai dizer assim, eu caso e ela fica bem, eu morro e ela fica bem. Não, então não era que morre. Hoje em dia as coisas são diferentes, mas a Bíblia diz isso. Então ninguém vai demonstrar amor por alguém senão o amor de Jesus, porque ele é incondicional, ele não vem com cobranças, ele não te pede nada em troca, muito pelo contrário, ele só te dá amor. O seu ser é amor, então ele quer dar isso para a sua vida. Amém? Então nós não devemos deixar de aproveitar cada oportunidade que o Senhor está nos dando. Hoje é mais um dia que Ele está nos dando. Vamos aproveitar Ele. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, né? Porque o Senhor tem sido tremendo para conosco. Embora a gente olhe os quadros de cada lar, de cada família, nós estamos vendo que a cada dia que passa, eu vou dizer isso, que quando os influenciadores hoje, eles vivem por likes, eles vivem em função disso. E eu posso dizer para você que cada like que você der, cada um, ele ganha R$208, cada um deles. Então, quanto mais você dá likes, mais ele enriquece, certo? Quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, mais ele enriquece. E você está só olhando a riqueza dele. E você? Você está rico? Você tem bastante dinheiro? Mas ele tem. E aí ele está ofuscando seus olhos com aquilo que ele mostra. Ele mostra algo poderoso, ele mostra uma Ferrari, ele mostra uma McLaren, ele mostra uma mansão no Alphaville, e depois a justiça mostra ele sendo preso. Mais ou menos isso. Mas é isso, mas o povo está tudo ligado nessas coisas. Mas todo mundo dá like para quem não conhece, e aqueles que realmente pagam o preço, ninguém dá like, ninguém curte. Às vezes a irmã vai lá e prepara o almoço, ninguém curte o seu almoço. Ninguém nem fala obrigado. Né, meu? E você vai ali, faz tanta coisa, nem um copo d'água, ou vai lá e pega um copo d'água, se pede isso para a criança, já fala assim, não faz mais do que obrigação. Não, curte. Não é para curtir, então vamos amar aquilo que está próximo. Jesus, ele não falou ama aquilo que é virtual, ele falou ama aquilo que está próximo de você. Ama o teu próximo como você mesmo. E às vezes as pessoas não estão nem amando a si mesmos, mas conseguem curtir os outros. Então são coisas assim que alguém vai dizer assim, o pastor ele olha só pelo caminho da crítica. Não, tudo aquilo que é ruim eu vou falar mesmo. Tudo aquilo que leva as pessoas para baixo, eu vou falar mesmo. A mesma coisa, música sertaneja, muita gente gosta, certo? Mas aquilo ali é uma corrente que amarra no pescoço, joga uma âncora no oceano da depressão e vai afundando a pessoa cada vez mais. E o louvor, que é para te levantar, que é para te tirar do fundo, as pessoas não querem.
Amém? Então nós devemos fazer o quê? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Aproveitar a oportunidade que nós temos. Amém? A Sofia, né? A Sofia também. A Sofia ouviu o barulho. Só desceu por causa do barulho. Amém? Mas está aqui. Quantos anos você tem hoje? 7 anos. Quantos anos você tem pela frente? Aproveitar bem cada momento da vida, cada minuto da vida. Esse período até 12 anos é criança, você pode fazer as suas brincadeiras, mas depois dos 12 já começa a vir as responsabilidades. Às vezes, pequeno, assim, com 7 anos, já tem que cuidar do menorzinho, ou tem que fazer algo pela mãe, ou tem que fazer algo pelo pai. Já começa a entrar dentro da mente uma responsabilidade, num período onde deveria somente brincar e adquirir conhecimento. Então vai tirando daquilo que é principal e daquilo que é o foco, mas aproveitar cada minuto da vida. Eu digo para você que se eu pudesse, eu teria me convertido nessa idade, mas não, fui me converter com 30. Então eu perdi 30 anos da minha vida sem Jesus. Então você paga um preço enorme por não conhecer a Cristo. Você entra por caminhos tortuosos, você entra por veredas que você não conhece, e muitos trilhos são de terra, e quando chove fica escorregadio, e quando você escorrega você cai, e quando você cai parece que aquilo não tem fim, você só vai escorregando, caindo, parece que aquilo nunca vai acabar, até chegar uma mão gloriosa e estender sobre a nossa vida e nos resgatar dali, e firmar os nossos pés sobre um lugar firme que é a rocha. E depois ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino para nós adorarmos a ele. E ele diz para nós assim: agora, a partir de hoje, você tem uma nova oportunidade para você viver. Então aproveita. Quando o Senhor me resgatou, eu sempre uso essa oportunidade como nunca tive na minha vida. Essa é a oportunidade da minha vida. Faz 30 anos, 31 anos que eu vivo assim. A última oportunidade da minha vida. Então eu preciso aproveitar cada dia na presença de Deus e viver com Ele e ouvir o que Ele tem para me dizer, para que o nome dele seja glorificado. O apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, não importa o que os outros queiram, para mim importa este momento. Eu quero este momento para mim. Depois nós sentamos e conversamos. Primeiro eu quero este momento. Primeiro eu preciso alimentar a minha alma. Primeiro eu preciso adorar ao meu Deus. Primeiro eu preciso engrandecer o nome dele. Depois a gente senta e toma café. Depois a gente senta e almoça. Depois a gente senta, no caso da pastora, ela não senta, ela vai fazer o almoço. Até o dia que o pastor vai ter dinheiro para levar você na churrascaria, né? Oh, glória a Deus, né? Esse dia vai chegar, eu creio, em nome de Jesus. Vai chegar o dia de depositar 2.000 na sua conta. Eu creio nisso, você também, né? Recebe, em nome de Jesus. Vai chegar o dia. Quando esse dia chegar, significa que as outras coisas estão também muito bem encaminhadas. Amém? Por que Deus muitas vezes não dá para nós aquilo que nós estamos pedindo agora? Porque você não está preparado para isso. O que você vai fazer se Deus preparar 500.000 na sua mão hoje? A primeira coisa que você vai fazer: vou para a praia. Ou eu vou para um sítio. Eu vou fazer isso. Ninguém fala primeiro eu vou para a igreja. Quanto que dá o dízimo de 500.000? Hã? Quanto? 5? 50.000. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no que é? No dízimo. E a gente vai fazer isso? É muito dinheiro para o pastor só.
Eu vou dar 50 mil para o pastor, o que ele fez? E o que você fez para ganhar 500? E o que o pastor vai fazer demais com 50 que você não consegue fazer com 450 mil? Pensa nisso. Amém? Então nós não estamos preparados para isso. Agora nós não estamos preparados para isso e nem estamos aprendendo com aquilo que nós estamos vivendo. Que esse é o tema da mensagem. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Amém? Abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Nós também não estamos aprendendo com o sofrimento. Porque quantas vezes nos últimos 10 anos você precisou passar pelo mesmo processo? Quantas vezes ao longo desses 10 anos você precisou passar pela mesma coisa? E você dizia assim, eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Por que você está dando essa volta? Observa bem, Jó capítulo 1, quando Deus pergunta para Satanás que se apresenta diante dele, de onde você veio? Ele fala de rodear a terra. Rodear significa que a terra é redonda. Ou seja, ele passa várias vezes pelo mesmo lugar. E por que nós não aprendemos? Por que nós não crescemos? Por que nós não conseguimos entender aquilo que Deus tem para nós? Entender o chamado? Jesus está te chamando. Mas quantas vezes Ele está te chamando? Quantas vezes Ele já disse a mesma coisa? Quantas vezes Ele já te despertou pela madrugada? Quantas vezes Ele já falou? Mas nós estamos naquele círculo vicioso que a gente bate na mesma tecla e a gente fica rodando. O tempo todo a mesma coisa. Observa, hoje é dia 22 de setembro de 2024. Aonde você estava há um ano atrás? Nesse mesmo dia. Vamos fazer só isso. Onde você estava há um ano atrás? O que você estava fazendo? Depois você faz essa reflexão. Onde que eu estava? Observa para ver. Nós estávamos na mesma casa. Só observa. E se era domingo, talvez nós estivéssemos aqui na igreja. Ou seja, nós estamos fazendo aquele ciclo vicioso. Se nós não colocarmos um propósito nisso, vicia. E você faz sempre a mesma coisa. Sempre do mesmo jeito. Tem aquele que levanta, não pode colocar o pé esquerdo primeiro, porque senão o dia será estragado. Olha, levanta com os dois, porque se você levantar só com um, vai ser cansativo o dia. Amém? Como é que você estava um ano atrás e como você está hoje? Observa para ver se não é a mesma situação. O que foi que você fez para que isso mudasse? O que foi que você fez? O que você trabalhou a sua mente para que essas coisas fossem diferentes? Ou será que nós nos entregamos àquela paz, querida? Ou nós nos entregamos àquela roda gostosa que fica rodando? Ai, que delícia, sentiu o ventinho, né? A gente se entrega àquela roda e vai, a gente senta e espera o tempo passar. Um dia o Senhor faça essa cena, você sentado no sofá, rodando em volta de você a história, e durante um ano você sentado no sofá e a história rolando. E você sentado no mesmo lugar. A história de Davi, ela traz para nós uma reflexão maravilhosa. Porque aos 16 anos de idade, repete comigo, aos 16 anos de idade, ele foi ungido como rei de Israel. Mas Saul era o rei. Amém? Tem aqui. Saul era o rei. E o que esse rei fez para Deus, que desagradou a Deus? Primeira situação. A primeira situação diz respeito que quem escolheu Saul não foi Deus. Deus escolheu Davi. Quem escolheu Saul foi o povo. E Deus aprovou Saul através da unção que Samuel fez
sobre a sua vida. Ou seja, você está aprovado por Deus, mas não foi Deus que te colocou aí. Por quê? Porque o povo na época queria deixar de ter um Deus como seu governante. Eles não queriam mais se submeter aos profetas e ouvir da parte de Deus. Eles queriam ter um rei aos quais eles pudessem reverenciar. Todas as nações tinham reis, então eles queriam ter rei também. Então o povo escolheu um rei. E quando Saul se apresenta, ele diante dos homens era o mais alto, era o mais bonito e era o mais forte. O povo foi por onde? Foi pela aparência. E a palavra de Deus, quando escolhe a Davi, Deus não o escolhe pela aparência. A primeira advertência que Deus diz para Samuel, qual é? Não olhe para a aparência. Porque o Senhor disse, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Por que os casamentos hoje, eles duram muito pouco? Porque as pessoas estão olhando a aparência. Aquele que faz musculação, aquele que faz academia, aquele que vai ali e levanta peso, ele não aguenta carregar um botijão de 13 quilos. Aí você pega o Marco que não faz musculação. Olha só, olha que ótimo exemplo. Olha que ótimo exemplo. O Marco não faz musculação, mas tem uma força que 10 desses meninos musculosos não tem. Pode juntar 10 que não dá o Marco. Aí quem olha assim, nossa, ele é franzininho, magrinho. Não, a irmã Vilma foi vitoriosa. Amém? Ela não olhou para o tamanho do braço, porque se tivesse olhado para isso, estaria sofrendo. A pastora também não olhou para a beleza. Se tivesse olhado para a beleza, tinha se lascado. Magrelo, feio, né? E hoje não mudou nada, mas continua firme no Senhor. Amém? E as meninas hoje, elas estão atrás dos bombados. E eu sempre falei aqui na igreja, você quer arrumar um bom namorado, vai para a porta da fábrica. Olha para o pedreiro. Quem é que quer um pedreiro? Homem anda sujo, mas é o que mais ganha. Ele pode ficar 1, 2 meses sem trabalhar, mas quando ele trabalha recebe 30, 40, 50 mil. Quem é que trabalhando tudo bonitinho ganha tudo isso? Passa o ano e ele não ganhou isso. Então Deus, quando ele orienta Samuel, diz, não cometa o mesmo erro que o povo cometeu, porque eu não vou cometer esse erro. Então Deus, ele vai, levanta e escolhe Davi. Mas quando Davi é escolhido, a sua história de vida já está acontecendo. Ele tinha 16 anos de idade. E a Bíblia depois, quando ele é interrogado por Saul, a Bíblia diz que ele louvava a Deus, adorava a Deus, e uma das palavras mais bonitas que a gente ouve, ele tinha intimidade com Deus. E aonde ele estava? Pastoreando ovelhas. Ele estava no campo, ele estava enfrentando os seus adversários. Ele estava sendo treinado pelo Senhor para prosseguir. Eu quero trazer a sua memória nessa manhã. Quantas vezes Davi precisou matar o leão e o urso? Amém? Quantas vezes Davi precisou matar um leão e um urso? Uma vez. Ele matou um leão e ele matou um urso. A história hoje da humanidade diz que nós temos que matar um leão por... Ele matou um leão só e resolveu o problema. Por que a gente está enfrentando todo dia o mesmo leão? Porque não matou. Você fica lá fazendo a unha do leão, penteando a juba do leão. Não, o leão nesse caso precisa ser vencido.
Por isso nós não vamos ficar alimentando. Do que se alimenta o leão? Você consegue dar alface para ele? Tem que dar o que para ele? Carne. Quantos quilos de carne por dia? 30, 40 quilos de carne por dia. Quantos quilos de carne você come por dia? A menininha aí consegue comer 1 quilo de carne por dia. Que benção. 30, 40 quilos ele se alimenta. Então, olha a reflexão que o Espírito Santo de Deus está dando para nós. Então, isso quer dizer que o leão se alimenta de carne. E o diabo se alimenta de carne. E quando nós entramos dentro daquela palavra do apóstolo Paulo, ele diz que nós somos chamados para ser espirituais. Então a nossa parte natural, humana, que é carne, está atraindo o leão. Alguém viu o vídeo que eu postei ontem, da ovelha? A unção sobre a cabeça da ovelha é para espantar o diabo. Ou seja, Deus sobre a nossa vida é para espantar o leão. Por que Davi conseguiu vencer o leão e o urso? Porque ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz mais que ele ia até o leão. Quando o leão vinha e tomava a ovelha, ele corria atrás do leão, tomava a ovelha da boca do leão. Como é que você tira uma carne da boca do leão? Como é que essa ovelha ainda está viva? Se a primeira coisa que o leão faz, por exemplo, a leoa, que é a caçadora, o leão é o folgado, ele fica lá deitado, a leoa que busca a caça, e depois só chama ele, vem comer, amor. É mais ou menos isso. Depois que a leoa termina o almoço, ela vai ali e chama o leão, aí o leão vem bravo, e vai ali. O leão, por exemplo, a leoa, ela corre atrás da caça, vai até o jugular do pescoço e morde ali até que a caça morra. O leão ele corre atrás da caça, dá um tapa, ela já cai, ele já vai lá e já quebra. Ou seja, é bruto. O trabalho é bruto. Como é que você tira uma ovelha da boca de um leão bruto desse jeito? Não tira. Se você não tiver unção, você não tira. O pastor, se ele não tiver unção de Deus, ele não tira ninguém, não consegue resgatar ninguém, porque precisa estar na presença de Deus. E para a nossa vida correr bem, nós precisamos estar na presença de Deus. O lado que você mais alimentar é o que vai estar mais forte. Se você alimentar mais a sua natureza humana, você vai crescer mais a sua natureza humana. E quando vier o leão ou o urso, você não vai prevalecer. Mas se você alimentar mais o seu lado espiritual, a sua alma, se você orar, se você jejuar, se você buscar em Deus, ele vai alimentando a sua alma. E quando o leão vier, ele vai sentir o cheiro da presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Amém? Davi, ele não voltou para depois matar outros leões e outros ursos. Depois desta unção, a sua história muda. E mudando a sua história, mudam também os adversários. Saul reinou 40 anos. E antes de Saul morrer, ele viveu 14 anos perseguindo Davi. Ou seja, o inimigo mudou de lado. O inimigo deixou de ser o leão e o urso, passou a ser uma autoridade. E quando se fala de reinado, se fala de principado, se fala de algo muito superior a nós. Então você veja a força com que o inimigo trabalhou contra Davi para oprimi-lo e não deixá-lo chegar na posição desse momento da unção. Porque ele foi ungido como rei. E para que ele não chegasse ao trono, ele foi perseguido, e perseguido para matá-lo.
O primeiro adversário que vem para ele depois do leão e do urso, quem que é? É o gigante Golias. Quantos Golias Davi matou? Um. Amém? Quantos Golias ele matou? Ele matou um só. Mas Davi, quando ele abaixa e pega as pedras, quantas pedras ele pega? 5. Ele usa uma, fica quantas? 4. Guarda essas 4 pedrinhas aí pro final, tá? Guarda essas 4 pedrinhas pro final. Davi, ele luta contra o gigante, e o gigante é preparado para aquele momento. Só que Davi, ele foi treinado no campo. E com quem? Qual foi o treinamento dele? Qual foi o treinamento de Davi no campo? As ovelhas e o leão e o urso. Você não acha que quem já enfrentou um leão, enfrentou um urso, que é um gigante na sua frente? E ele disse, e ele afirmou para Saul: o meu Deus que me ajudou com o leão e com o urso é o mesmo que vai ajudar neste momento desse gigante. O que eu quero dizer para você com isso? É que as lutas, elas serão diferentes de acordo com o nível que nós vamos crescendo. Porque nós não podemos ficar nesse ciclo vicioso de sempre a mesma luta, sempre a mesma coisa. Não, eu preciso vencer. Então eu vou passar o ano e eu vou vencer este leão. Eu vou deixar ele aqui em 2024, em 2025 que vem o gigante, mas que não venha mais o leão. Porque observa bem, se na frente tem um gigante, atrás de você vem o leão e o urso, o que será de você? Amém? E a Bíblia diz que ele enfrenta o gigante, e o que ele faz? A pedra que ele joga, o Espírito Santo de Deus conduz a única abertura que tinha no capacete dele, que era aqui, entre os olhos. A pedra certa, o gigante ele dobra os seus joelhos, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, e aquele joelho se dobra e ele cai. A primeira coisa que Davi vai é se testificar de que o gigante está morto. E para que ele esteja literalmente morto, o que ele fez? Pega a espada do gigante. Ele não tinha habilidade com a espada, que dirá a espada de um homem de quase 3 metros de altura. Uma espada desse tamanho assim, mais ou menos. Ele vai, pega aquela espada com força, levanta e corta a cabeça do gigante. O que significa cortar a cabeça do gigante? Eliminou o problema. Nunca mais esse gigante vai me importunar. Amém? E ele pega aquela cabeça como troféu. E isso trouxe para o povo de Israel uma alegria muito grande. E as mulheres começavam a cantar que Davi era mais poderoso do que Saul. Porque Saul tinha a capacidade de matar 1000, mas Davi matava 10.000. E elas começavam a cantar. E isso trouxe ciúmes para o rei Saul. E com isso o rei Saul começa a perseguição contra Davi. A intenção do inimigo é não deixar-se entrar no trono. Como que pode alguém do campo se assentar no trono? Não tem lógica. Não tem lógica humanamente falando, mas tem para Deus. Deus sabe muito bem. E durante 14 anos, Davi ele foi perseguido. E a Bíblia diz que ele fugiu. Teve oportunidades para matar o rei Saul, mas ele fugiu. Aos 30 anos de idade, durante 14 anos treinado, aos 30 anos ele toma posse como rei. Ele assume o trono, depois de 40 anos do rei Saul. E a Bíblia diz que ele reina também por 40 anos. E ele vence muitas batalhas, porque cada inimigo, um inimigo é diferente do outro. Tem aquele que é astuto, que é aquele que pega pelas costas. Quando se fala do Amalequita, se fala daquele que rouba, depois que você terminou
de adquirir. Quando a plantação está pronta, vem a Amalequita e rouba, mas não chega para ajudar a plantar. Amém? O Amalequita é aquele que rouba. Quando você vê Tobias, Sambalate e o Arábio, são três pessoas, três personalidades diferentes. Tobias era o leve-trás, Sambalate era o governador de Samaria, era uma autoridade, e Tobias, Sambalate e o Arábio. E o Arábio, ele tinha uma função só, que era entrar no meio da família, conhecer os hábitos da família, conviver com a família, e depois, quando toda a família estivesse reunida, ele vai e solta uma bomba para matar todo mundo. E não, nós devemos crescer no Senhor a ponto de conhecer os nossos adversários. Então Davi, ele cresceu, e cada adversário ele tinha um comportamento. Cada adversário tem um comportamento. Repete comigo: cada adversário tem um comportamento. Tem aquele que se vê valente, como o gigante Golias, ele vai para cima de você, ele rosna, ele diz: quem é você para vir contra mim? Pequenininho desse jeito, franzino desse jeito. Hoje mesmo eu vou trucidar você, vou destruir você. Tem aquele que te encara, e tem aquele que vem pelas costas. Tem aquele que quer te pegar dormindo. Tem aquele que trabalha contra você, a sua volta. Tem aquele que não cuida de você. Tem aquele que trabalha o tempo todo. Olha, você está ali buscando em Deus, buscando uma alternativa para que você vença. Aí vem alguém na sua cara e destrói você naquele dia. Você sabe por que o homem sai de casa para beber? Porque quando ele chegou em casa, a mulher falou um monte de coisa que ele não estava preparado para ouvir. Sabe por que alguém, eu sempre disse isso, nós convivemos com o Elito, e eu sempre disse isso, alguma coisa acontece quando ele chega, porque é um start, é um botãozinho. Alguém vai ali, aperta aquele botão e provoca algo dentro da pessoa. Por exemplo, aquele que usa droga, ou aquele que bebe, ou aquele que fuma, ele precisa de alguém apertar esse botãozinho. Se ninguém apertar esse botãozinho, não tem por que usar droga, fumar ou beber. Concorda comigo? Se ninguém apertar, se todo mundo for amável, não tem por que você abrir mão do amor para ir atrás da dor. Não tem como. Sempre tem alguém para apertar o botão. E eu disse para o pastor assim, falou: observa, por que uma pessoa consegue viver bem dentro de uma clínica de recuperação, e ali ela se alimenta, e ali ela ora, e ali ela busca, e ali ela faz, e quando ela sai daquele ambiente, quando ela vem para o centro da família, ela perde tudo aquilo que ela conquistou? Por quê? Eu disse, o problema não está lá, o problema está aqui. E é aqui que precisa ser trabalhado. Muitas vezes nós precisamos, por exemplo, eu fumei 15 anos da minha vida. Alguém falou assim: agora você precisa sair de Carapicuíba para você poder viver. Não, eu preciso vencer aonde eu perdi. Eu preciso vencer aonde eu estou perdendo. Repete comigo: chegou o dia da minha vitória. Eu preciso vencer aonde eu estou perdendo. Aleluia, entenda isso. O Senhor quer te fazer vencedor no campo do inimigo, porque no campo bom é mais fácil, mas vencer no campo do inimigo, você precisa ser superior ao seu inimigo, e muitas vezes para a gente ser grande, nós vamos ter que ser pequenos, e entender o que Deus tem para nós. Porque o nosso adversário, ele é astuto. Até eu ouvi eu li e eu baixei todas as apostilas dele sobre isso. E ele explica detalhadamente sobre o que acontece, sobre esse start, sobre esse botãozinho, que alguém vai lá e... Eu olhei assim e falei, e o Senhor tinha toda razão quando Ele colocou isso no meu coração.
Porque não adianta, nós precisamos viver, por exemplo, uma pessoa está com anemia. Para uma pessoa estar com anemia, o que foi que aconteceu com ela? Eu não sou médico, mas tenho experiência na vida. Para uma pessoa ficar anêmica, o que aconteceu com ela? Ela perdeu a vontade de comer. E para ela perder a vontade de comer, alguma coisa aconteceu para que ela não tivesse aquela vontade. Porque naturalmente, quando você acorda pela manhã, você já pensa no café, pão com manteiga, a primeira coisa. E quando você levanta pela manhã e não tem esse sabor, e não tem esse valor, e você não tem essa busca, alguma coisa aconteceu antes. E geralmente é alguém que vem para nós trazendo uma palavra que a gente não esperava. Por que a gente recebe? Porque nós não estamos revestidos com a armadura de Deus. Para que os nossos ouvidos estejam tapados, para que a gente não seja tocado pela palavra do inimigo. Amém? Aí você diz assim: Senhor, como é que eu venço isso? Só Deus para te ajudar a vencer. Porque Deus, ele precisa habitar dentro do seu coração. Ele precisa fazer morada. A pastora falou sobre o átrio, nós lemos sobre o átrio. O nosso coração, eu vi o cardiologista falando, ele diz: nós temos 2 átrios. Um deles é a sede do nosso sentimento, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E ele disse assim, bem claramente, o repórter perguntou: e o outro? Ele falou: o outro fica vazio. Bem, entendeu não? De quem é o outro? Por que tem muita gente que fala: eu estou sentindo vazio? Porque falta alguém para preencher esse espaço que é dele. Na sua criação, ele deixou o espaço para ser adorado. E quando nós adentramos nos átrios do Senhor, nós entramos para adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Amém? Se Deus tem te fortalecido, se Deus tem te mantido de pé, existe uma direção a seguir. A direção a seguir é Cristo. Não importa o que digam. Se eu fosse olhar para aquilo que me disseram há 30 anos atrás, quando disseram assim: se for para ser assim, eu não prefiro que você não seja crente. Eu disse para ela: então a senhora fica aí, porque eu vou seguir a Cristo, porque só eu sei aonde eu estava e de onde Ele me tirou. Louvado seja Deus. A decisão, ela era minha. E eu decidi por seguir a Cristo e bendizer e glorificar o teu santo e glorioso nome. Amém? Aos 70 anos de idade, eu vou finalizar já. Aos 70 anos de idade, repete comigo: 70 anos. Agora eu vou ver se você está prestando atenção no culto. Com quantos anos Davi foi ungido rei de Israel? 16. Com quantos anos ele foi coroado rei de Israel? 30. Repete comigo: com 16 ungido, com 30 coroado. Amém? Aí chega aos 70 anos de idade. O que é 70 anos de idade? É dizer assim: olha, eu tinha o vigor de menino aos 16 anos. Aos 30 anos eu estava no auge da minha mocidade, e o Senhor me coroou rei de Israel. Já se passaram 40 anos, e agora eu já tenho 70. Um detalhe: quantas pedras Davi pegou? 5. Quantas ele usou para derrubar o gigante? 1. Quantas sobraram? 4. Aos 70 anos, Davi, já velho, homem de guerra, experimentado na batalha, sai para uma luta. E nessa luta, 4 jovens, eles decidiram dizer para o rei: ó rei, vive para sempre.
o Senhor já não tem mais idade de sair a peleja conosco. Pode deixar que nós lutaremos a sua luta. Amém? 4 jovens decidiram lutar pelo rei. Agora o detalhe: para cada jovem surgiu um gigante. Esses 4 gigantes eram irmãos de quem? Do Golias, que vieram na velhice de Davi vingar a morte do seu irmão. Mas Deus levantou mais 4 pedras. Quem são essas pedras? Os 4 jovens guerreiros que o Senhor levantou. A primeira pedra que venceu o gigante Golias chama-se Davi. E as outras 4 são esses meninos que lutaram na peleja do rei. E cada um deles lutou com o seu gigante e prevaleceu contra o seu gigante. E a Bíblia diz que Davi descansou em paz na sua velhice, ou seja, viveu em paz na sua velhice. Amém? Isso significa que nós temos inimigos aos 16, nós temos inimigos aos 30, nós temos aos 40, nós temos aos 50, nós temos aos 60, e até Jesus voltar nós vamos ter um inimigo. O importante é que nós estejamos na presença de Deus, e para cada inimigo, para cada gigante, o Senhor tem uma pedra separada para ele, em nome de Jesus. Amém? Assim o Senhor ministra os nossos corações nessa manhã. O Senhor já venceu o seu gigante. Agora levanta e caminha, porque lá na frente virão outros gigantes, e você já tem experiência. O mesmo Deus que estava comigo nesse gigante é o mesmo Deus que estará comigo contra este novo gigante, em nome de Jesus. Amém? É mais uma semana que nós vamos começar. Se nós estamos aqui é porque vencemos a que passou. Amém? Engraçado, semana passada era domingo também, não era? E hoje nós estamos aqui domingo outra vez. E amanhã o que é? Segunda. Semana passada não teve segunda? 24 horas do dia. E você não venceu? Então se você venceu essa semana, você vai vencer a próxima também. O mesmo Deus que te abençoou na semana passada vai te abençoar nessa semana, poderosamente. Amém? O mesmo Deus que supriu o cafezinho da manhã é o mesmo Deus que vai suprir agora. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e achamos que nós nunca vamos prevalecer. Eu quero dizer, entrega tudo na mão de Deus. Amém, querido? Amém, Sofia? Entrega tudo na mão de Deus. Tudo. Entrega lá e fala: Pai, entrego nas tuas mãos. A minha oração, a oração do adulto, às vezes demora até 2, 3 dias para chegar no céu. A oração de uma criança, aos ouvidos de Deus, chega assim, é rápido. Uma coisa assim que você olha e fala: meu Deus do céu. Eu falo: Senhor, eu vou levantar só criança para interceder por mim, porque a oração chega mais rápido. Amém? Chega tudo mais rápido quando é da criança. A gente não, a gente tem que falar: Senhor, o Senhor me perdoa, porque eu fiz isso de errado, eu fiz isso de errado, eu fiz isso de errado. A gente perde 15 minutos só falando que fez de errado. Aí depois fala: Senhor, se o Senhor não olhar para os meus erros, talvez o Senhor ouça a minha oração. E a nossa oração, ela é captada pelo Espírito Santo, transformada na palavra que seja agradável aos ouvidos de Deus. A criança não. O Espírito Santo de Deus já pega e já entrega direto para Deus. Amém? Eu, se eu fosse as crianças, vivia orando. Ao invés de pedir para o pai, para a mãe, as coisas, dobra o joelho e pede para Deus. Deus tem o poder para fazer muita coisa. O pai é limitado. Você fala assim: pai, eu queria uma bolacha. O pai fala: agora não. Não tem dinheiro. Aí fala: Deus, eu queria uma bolacha. Aí de repente aparece alguém: não sei porque Deus mandou trazer essa bolacha. É mais ou menos assim que funciona. Não quero acender a lombriga, que é para Deus trabalhar. Amém? Em nome de Jesus, trabalhar no nosso coração e trabalhar na nossa mente. Creia,
neste dia, que assim como Deus foi com a vida de Davi, Ele também é na sua vida. Amém? Não fica com medo do leão, não fica com medo do urso, não fica com medo do gigante, porque Deus é superior a todos eles. Glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé então, amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por mais esta manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, bendigo o teu nome e te agradeço por esta rica palavra, Pai. Senhor amado, que esta ministração, Senhor amado, ela soe, Senhor amado, dentro do nosso coração e na nossa mente. Há um lugar específico reservado para Ti dentro dos nossos corações, ó Pai. Senhor amado, nos conduz em segurança em tudo aquilo que fizermos, por onde quer que andarmos, ó Pai, onde o Teu nome seja engrandecido. Pai amado, que as vidas que ouviram esta palavra nesta manhã, ó Pai, elas entendam o Teu agir, entregue tudo nas Tuas mãos e o Teu nome sobre elas seja poderosamente glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Dá uma linda semana para a pastora Néia, uma linda semana para a Sofia, uma linda semana para a irmã Gislene, uma linda semana para a vida da irmã Vilma, uma linda semana na minha vida, Pai amado, dos nossos familiares e dentro dos nossos lares, ó Pai. Senhor amado, os inimigos já estão derrotados e o Teu nome já está sendo glorificado sobre as nossas famílias, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seus irmãos na paz, Senhor. E por gentileza, não esquece do pastor, amém? Se sobrar um abraço, me dê.